Seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda. Esse é o Sem Mais Delongas. Eu sou Otávio Falcão e serei seu anfitrião nesse espaço de conversas sobre o universo do aprender. Papos de coração aberto, experiências reais e muita empatia. Bora pro que interessa. Editor, roda a vinheta. Esse podcast é um projeto da Binous, uma edtech que nasceu com a missão de revolucionar a aprendizagem e preparar as pessoas e as empresas para o futuro do trabalho. Eu sou a Isabela Jabor, fundadora e CEO da Binous. E agora, sem mais delongas, vamos para o nosso papo de hoje. Muito bom dia, muito boa tarde e muito boa noite, dependendo do horário que você estiver vendo a gente. Estamos aqui começando mais um episódio da nossa terceira temporada, as 12 habilidades do futuro que a gente trabalha aqui na Binous. E primeiro quero agradecer a presença de Isabela Jabor. Editor, por favor, palmas para Isabela. Mais uma vez, que bom estar aqui. Estamos chegando na metade dessa temporada. A gente já passou da metade, sétimo episódio. Verdade, a gente tá passando a segunda metade da... Boa, muito bem. Tá bom. E hoje, porque são muitas habilidades, e aí a gente acaba se perdendo. E hoje a gente vai falar sobre experimentação, e aqui vocês já estão vendo, receberemos Camila Gurgel. Palmas para ela. Editora, agora capricha. Muito bem, muito bem-vinda, Camila. Obrigada. Um prazer estar aqui com vocês, falando sobre experimentação, contando algumas... Como a gente pode desenvolver isso, né? Isso aí. E alguns cases aí que a gente tem nesse longo dessa minha grande história de 10 anos. Então, antes da gente começar a falar da habilidade em si, falar de experimentação, conta um pouquinho da sua trajetória. Legal, gente. Então, eu sempre trabalhei com inovação, assim, sou formada em comunicação, nunca trabalhei com comunicação, sempre fui para inovação. Eu trabalhei primeiro no Sebrae, depois eu fui trabalhar numa food tech, que na época não se chamava food tech, naquela época nem tinha startups, ainda não tinha nem esse era nome, pequena né? empresa mesmo, e ponto final. Né? Depois fui trabalhar, tive uma rápida experiência aí num instituto de pesquisa na Ipsos, fui para o Outback. E aí entrei no mundo digital, trabalhei na Smiles e no iFood. E hoje estou no mundo empreendendo também agora, tenho a minha consultoria, né, de inovação. E a gente também tem um produto de Web3, né, a consultoria se chama 1601. Legal. E o nosso produto de Web3 chama Debu. A gente ajuda as empresas a entrarem nesse tal mundo Web3 aí, tal de metaverso. O tal do metaverso. Essa coisa que a gente está ouvindo pouco. Aí que todo mundo fala e a gente não sabe nada disso. Eu também não, tô aprendendo como todo mundo, mas Boa. a gente tenta dar um empurrãozinho aí, vamos dizer assim. Muito bem. Muito bom. Que bom de ter aqui, Camis. Obrigada. Super. A gente, nossa, se conhece de longa data, não vou falar muito sobre tempo, né? Porque pra quê? Não Mais vamos de 10 fazer as anos, contas. a gente Não, só fala mais de 10 não anos. vamos fazer as contas. Sem fazer contas, mas é mais de 10 anos. Então, que bom, cara. Quando a gente, né, tava discutindo sobre, enfim, a curadoria das pessoas que a gente ia trazer, quando a gente falou disso, eu falei, puta, nesse eixo tem tudo a ver com a Camila, ela tem que estar aqui, já tá com uma trajetória super legal de inovação. Então, obrigada, muito feliz. Obrigada a vocês, Boa. gente. Camila, então pra gente começar, fala pra gente do seu ponto de vista, o que é experimentação, o que é essa habilidade? Legal. Ó, antes de eu falar do meu ponto de vista, Boa. fiz um exercício aqui no Google Me preparei e botei para. assim, o que é experimentação? E eu achei muito legal que eles colocam aqui, né, a tradução mesmo, que ele fala que é um método científico que, partindo de uma hipótese, consiste na observação e classificação de um fenômeno em condições controladas, né? Perfeito. Botando para nossa realidade, né? É quando a gente tem alguma dúvida, quando a gente tem alguma suposição, né? E a gente quer testar algo, né? Perfeito. Então, vamos dar no nosso dia a dia, assim, né? Quando uma criança, a gente fala para a criança, experimenta isso daqui. E aí a criança, ela pode falar que sim ou que não, Perfeito. né? Então, o que isso quer dizer? Que depende muito do comportamento de uma pessoa. Sim. Por isso que aqui eles falam, né? Em um fenômeno. Exatamente porque você pode querer aquilo, pode querer não. Né? Então, exatamente, experimentar é isso. Você testar algo, procurar saber algo sobre alguma conclusão. Você precisa chegar a alguma conclusão com aquilo ali. Tem que ter a conclusão.
A criança pode gostar, não gostar, a criança pode experimentar, não experimentar. Vai de algum comportamento dela em relação àquele experimento, vamos dizer assim. Perfeito. Né? É Legal. basicamente isso, experimentação. Legal essa fala de você linkar com comportamento, né? Porque a gente veio falando muito sobre comportamento, e fala hoje, né? Sobre o comportamento do consumidor, essa coisa de olhar para o cliente, entender, né? Com empatia ali as coisas. Então, tem tudo a ver com essa habilidade de você experimentar, testar e analisar esse comportamento como uma reação, né? Que você falou. É uma predisposição àquilo ali, vamos dizer. Sim, total. Perfeito. Legal. E, por exemplo, você comentou de hipótese, né? A gente sempre tem uma hipótese esperando o resultado. O quanto que isso, do seu ponto de vista, já é pré-definido, né? O quanto, ou que tipos de hipóteses que a gente normalmente precisa ter, que tipo de expectativas que a gente pode ter ou não de resultado, o que... Então, isso vai depender muito, assim, da quantidade de informação que você já tem. Tá. Né? Às vezes, para quem não tem, para quem não tem nenhuma informação, uma informação, duas informações já basta. Para quem tem muita informação, você de fato precisa fazer experimentações um pouco mais robustas, né? Vamos dizer assim. Então, isso vai depender muito do nível de maturidade que você tem daquele experimento, daquele produto, daquele serviço, enfim, daquela situação que você está querendo tirar a sua dúvida, né? Então, acho que vai variar e aí você tem experimentações mais simples, né? Então, quando você tem uma MVP um pouco mais para validar mesmo alguma hipótese, ou quando você já tem algo um pouco mais complexo, que aquele produto já está um pouco mais maduro e você quer botar algum novo serviço, alguma nova feature. Então, isso vai dependendo do tipo de maturidade que você tem da informação que você já tem. Né? Eu acho que isso é a grande diferença do tipo de experimento, né, da experimentação que você vai fazer. Perfeito. E quais tipos que a gente está falando aqui quando a gente fala de experimentação? Olha, eu acho que a Bela trouxe na fala dela algo essencial. A experimentação, você precisa ouvir o cliente, a pessoa, né, o ser humano que está ali inserido. E a experimentação, ela tem por princípio isso, né? Você colocar aquilo ali para a pessoa falar sobre aquele produto. Hoje em dia, a gente trabalha muito com os modelos ágeis, né? Então, o experimento, ele tem uma hipótese muito clara, o experimento ele é curto, para você ouvir o cliente e você aprender rápido com aquilo ali. Exatamente para você, ao longo da jornada, ir modificando o produto, né, ou o serviço, enfim, e você ir aprendendo ao longo do tempo. Né? Então, quanto mais objetivo você tiver na sua hipótese, quanto mais clara a sua hipótese tiver escrita, vamos dizer assim, você consegue ter essas informações mais rápido. Né? Por isso que a gente sempre fala, é legal a gente ter... né, aonde a gente quer chegar, mas dividindo ele, né? Por sprints, né? Que a gente chama nos métodos ágeis, exatamente para você ter respostas e para no próximo experimento você conseguir já reforçar ou melhorar aquilo que você experimentou anteriormente. Levar em consideração as respostas que você teve nesse primeiro ciclo, digamos assim, para ir no segundo você poder... Perfeito. Esse ponto parece óbvio, né? Assim, de olhar as respostas e aprender com o resultado do experimento, assim, parece que é óbvio, mas... O que eu vejo, que eu já vi de empresa e de profissionais, não, assim, vamos testar isso aqui, vamos. E qual era o resultado esperado? Qual era realmente, ou como você falou, né? O objetivo, o objetivo específico da hipótese que você queria testar. E a galera vai esquecendo de voltar nisso, né? E ver realmente o que eu aprendi. Peraí, o que testamos e deu certo? O que testamos e deu errado? E só vai testando. Quando vê, não chega em lugar nenhum, né? Não, eu acho... E até antes disso, né, Bela? Tem muitas empresas que nem testam, né, gente? Sim. Que vão logo pro mercado e aí depois o produto não dá certo. A experimentação na vida real, né? Testar assim, valendo. As grandes empresas, né, antigamente, elas tinham isso, né? As indústrias eram muito
muito engessadas. Então, você já desenvolvia logo de cara. No máximo, você fazia um teste de conceito, né? E aí eu trabalhei em institutos de pesquisa, vi isso na prática. Você testava um conceito ali que às vezes era uma escrita e não era nem o produto físico em si, né? E já ia, não, deu certo, nananã, top to box lá, gostou muito, né? Overliking, gostou muito. Vamos rolloutar, e rolloutava assim, geral. Sim. No Outback, por exemplo, era assim. Antigamente, você tinha um produto, né? E você tinha que escalar ele para todos os restaurantes, né? Brasilzão inteiro, aí assim. E aí, com esse novo comportamento, essas novas habilidades, né? Que os métodos ágeis e inovação trouxeram, né? Para esse, vamos dizer assim, novo mundo que a gente está vendo, a gente conseguiu introduzir lá, né? Experimentação. Então, a gente fazia testes com os clientes, eles experimentavam o produto e tinham noção também do preço, porque às vezes o produto é maravilhoso. Só que custava um prato lá, sei lá, R$200. Aí ele falava, amigo, olha, não dá, né? Assim, tudo tem um limite. É bom, mas não vale. É isso. Aí você via a curva, né? Então a gente testava isso, o cliente literalmente experimentava o prato e, né, dentro das métricas que a gente tinha lá, a gente desenvolvia e rolloutava de fato o produto para os restaurantes, né? Legal. E uma pergunta, agora você tinha falado de tipos de experimentação e tal. E vocês, por exemplo, no Outback, vocês experimentavam, novos produtos, então novos pratos, por exemplo, mas vocês também experimentavam preço, né? Você falou de preço, agora vocês experimentavam precificação, vocês experimentavam outras coisas que não o produto em si? Isso. Sim, na verdade, existem metodologias de pesquisa para isso, né? Então, a elasticidade de preço é uma delas. Conjoint é uma outra metodologia de pesquisa. A conjoint é quando você, por exemplo, tem um preço e alguma outra característica, PMG, ou tem uma cor e um tipo de embalagem. Então, você consegue falar assim, qual é como eu posso dizer, a noção do preço junto com aquelas características, se aquilo ali está o ideal ou não, e a pessoa vai clicando e vai construindo o produto ideal para ela, né? Perfeito. No Outback a gente fazia isso sim, a gente tinha nesse questionário que a pessoa experimentava o prato e depois respondia, ela tinha uma metodologia de preço que a gente utilizava lá, uma modelagem, que ela falava qual seria o preço ideal se ela visse no cardápio, qual é o preço muito barato que ela desconfiava do produto, da qualidade do produto, um preço muito elevado que fazia ela se afastar do produto. E aí, em relação a essa modelagem, a gente chegava num valor ideal. A gente tentava, obviamente, sempre chegar nesse valor, mas muitas vezes a gente também entende que nós, né, seres humanos, a gente tende a jogar as coisas para baixo também, né? Sim. Mas sempre era muito interessante desenvolver essa metodologia ali com o cliente, né? E aproveitando que você comentou, né, que antes não era assim, por exemplo, no Outback, e passou a ser. Em que contexto, né? Em que momento você percebeu que as empresas começaram a dar mais valor para essa habilidade nas pessoas do time, assim, né? Ou internamente, ou buscando, né, empresas que trabalhassem com isso? Olha, eu acho que as startups, elas têm um grande... um ponto aí nessa curva, sabe? Eu fiz um degrauzinho, né? Um tijolinho ali. É uma influenciazinha ali, sabe? Porque e até digo pela minha carreira, assim, eu fui a primeira turma que eu fiz especialização em Design Thinking na SPM Rio. Isso foi em 2011. Ninguém se falava em Design Thinking, né, gente? E Design Thinking, a máxima dele é você colocar o cliente no centro, desenvolver, né, um protótipo, né? E você testar com o cara e ir aprendendo. Essa é a máxima do MVP, né? Mas sempre tendo um momento... Tanto que quando você começa o Design Thinking, o primeiro passo é a empatia. É você entender a necessidade e a dor, né, daquela pessoa. E naquela época ninguém falava disso. A gente está falando de 10 anos atrás, né? E aí eu falei, nossa, mas eu quero trabalhar com isso e muito menos pesquisa. As empresas pouco pesquisavam. Só grande empresa, e elas estavam aqui em São Paulo, e eu estava no Rio, e eu não conseguia, né? O que eu vou fazer, gente? Enfim...
Mas sempre teve a máxima, vamos ouvir o cliente, mas no final era top-down, era o que o diretor decidia, ponto final. Eu acho, né, gente? Eu não participei disso, graças a Deus. Então, eu acho que essa mudança que ainda está acontecendo, eu não acho que é 100%. Já é consolidada, consolidada, ela ainda está acontecendo, é difícil colocá-la no dia a dia. Ela veio muito primeiro, no desenvolvimento desse movimento de startup. Então, quando o Google, né, implementa o método de design sprint, ele faz um livro sobre isso e tal. Eu acho que a partir daí, da tal da transformação digital, que as pessoas começam a entender que eu não preciso ter o produto perfeito para chegar na prateleira, para servir, mas que ela tem as características e qualidades que eu entendo para o meu produto. Né? Obviamente, servindo alguma necessidade dela. Aí ela vai, ela testa, ela experimenta e vai melhorando. Eu acho muito interessante o case do Airbnb, né? Ele era né, cresceu lá, que as pessoas eram muito caro ficar em São Francisco, se eu não me engano, né? E aí tinha alguns lugares, eles colocavam tipo anúncios no site, e depois eles foram desenvolvendo o produto. Se eles fossem esperar para o produto estar do jeito que está hoje, não nem existiria. Não nasce, né? Não, Primeiro que nem nasce desse tamanho, né? Nasce mais incipiente, não tem como não. E eles iam experimentando para ver se dava certo ou não. Para que eles iam investir milhões de milhões para depois não dar certo, né? Então, eu acho que tem uma questão também dessa curva de você não precisar gastar tanto para validar alguma coisa. E a experimentação tem isso, né? Total. Isso é muito legal. Acho que tem a ver com quando a gente fala da importância, né? Da importância dessa habilidade hoje, e por isso que a gente, sem dúvida, trabalha ela como uma das habilidades da Binose. É a questão de você, não é nem falhar mais rápido, é de você aprender mais rápido, né? É isso. Como é que você aprende mais rápido o melhor produto? Como é que você aprende mais rápido o melhor preço? Como é que você aprende mais rápido o melhor local, né? A melhor praça daquilo, o melhor processo de comunicação, o melhor abordagem de venda, tipo, literalmente, assim, tudo. E aí isso é algo que eu, pessoalmente, vim desenvolvendo, né, como habilidade ao longo dos últimos 2 anos, principalmente, né? Eu está aqui para não me deixar negar. É que, cara, dá para experimentar tudo. A coisa toda, né? Então, assim, e acho que é importante, quando as empresas estão nesse movimento de começar a ver isso e vendo os resultados financeiros, os resultados de time, de engajamento, de motivação, aí eu acho que elas estão vendo, puta, tem um resultado, tem algo ali, tem uma bossa nessa história, eu quero fazer isso também, né? Mas ainda tem muita barreira, né? Tem muito mito ainda de, puta, mas qual o retorno? Ainda tem muita questão do erro, né? Nas organizações, tem que experimentar, mas não pode errar. Tem que acertar, né? Porque a gente aprende isso na infância, né? Você nunca pode errar. Não é o que exato, você aprendeu com o seu erro. É a cultura do acerto, né? É a cultura do acerto. E isso atrapalha total, assim, né? Mas, assim, quando você tem um case... Tira e queda, gente. Eu trabalho hoje em consultoria. Conta um pouco dos seus cases aí. Porque o que você já viu de experimentação na prática legal? Vou contar um da Smiles, que tá no ar. Quem quiser entrar no site da Smiles, vocês vão ver. O Virtual Travel, ele foi desenvolvido na pandemia. A Smiles, né, enfim, na pandemia não tinha muito para onde correr. Ela hoje, né, voltou a ser dentro da Gol. Ela estava separada no meio da pandemia, mas ela é o programa de fidelidade da Gol, né? E você tem os pontos, que são as milhas, né? E lá você troca pelo que você quiser, mas a maior parte das pessoas trocam passagens aéreas. Obviamente, você pode trocar por máquina de lavar, pode trocar por tudo, mas a máxima era passagem aérea. E é algo que a Smiles queria continuar cultivando, né? Ela não queria deixar de não entregar o sonho de viajar. Perfeito. Né? E a gente falou, bom, como é que a gente pode continuar cultivando esse desejo das pessoas viajarem? E aí apareceu um movimento, né, a gente fazendo pesquisas e tal, do Virtual Travel, de você viajar virtualmente, né? A Amazon estava desenvolvendo o Virtual Travel dela, né? O governo da Nova Zelândia também desenvolveu um game, né, para as pessoas jogarem, indo conhecendo os lugares da Nova Zelândia. E a gente falou, poxa, por que a gente não testa isso aqui? Perfeito. Se a gente não tivesse o pensamento de testar aquilo ali, a gente teria gastado um super dinheiro, né? Sem saber se aquilo ia dar resultado.
né? Essa pequena mudança de palavra, né? Como é que a gente testa? Como é que a gente faz, né? Como é que a gente faz isso? Calma, como é que a gente testa, né? Testa. É genial. E, assim, e é um pensamento, de fato, assim, cara, quais são os recursos que eu tenho para testar? É um pensamento simplista. Você tem que pensar simples, né? Perfeito. E a gente fez algo muito simples. Pegamos lá quem eram os early adopters na nossa base, mandamos um e-mail para eles falando, olha, a gente está com um novo produto, é assim, assim, assado, custa assim, assim, assado. Você quer, né, participar com a gente? É uma viagem virtual. E a gente contactou pessoas, né, que ou moravam nos lugares, ou eram historiadores, mas que tinham uma desenvoltura para serem os guias, Perfeito. né? E a gente utilizou o Zoom. A gente não desenvolveu uma Genial. plataforma. Perfeito. Né? Perfeito. Exatamente assim, cara, teve uma aderência, o CTR foi tanto, o CR foi tanto. Métricas, isso são métricas, gente, a para conversão, quem não... né? Desculpa, a conversão. Então, entendendo a conversão, entendendo o quanto que a pessoa queria pagar, Perfeito. né? E aí a gente fez a experiência e depois a gente foi conversar com essas pessoas de novo, para falar, isso foi legal, isso não foi legal, isso pode ser potencializado, o tempo de duração. Então, tem Legal. vários pontos que você vai testando, né, num protótipo, né? No nosso caso, não era nem Sim. MVP, era um protótipo. Mas é muito interessante, você precisa ter claro o que você quer testar. Assim, cara, eu quero validar essa hipótese. Então, no nosso caso, a gente queria validar se as pessoas tinham interesse, se tinham interesse, o quanto elas pagariam e o quanto elas comprariam, exatamente para eu saber, na linha, na curva, aonde eu teria break-even daquilo ali. Porque eu sabia quanto eu conseguiria desenvolver, por quanto custaria o desenvolvimento, o time daquilo ali. Mas eu ia ter que falar, olha, empresa, Smiles, em 2 anos a gente paga esse investimento, em 6 meses, em 3 meses. E com esse teste eu consegui desenvolver quase um PNL ali, para falar, olha, esse é o PNL, com esse PNL a gente ia conseguir ter o break-even desse produto no tal dia. Então, assim, a Smiles, que é uma empresa grande, conhecida, a gente implementou desse jeito, a gente consegue implementar. E quanto tempo que levou esse experimento? Foi muito rápido, assim, a gente teve a ideia e desenvolveu, se eu não me engano, foi tipo 60 dias a gente estava... já tinha a conclusão daquilo ali, tá? A gente já tinha feito tudo. Demais. Né? Tinha feito experimento, analisado, pego os resultados, já... Né, fazer a análise entregue. A gente fez, acho que foram uns 6 grupos para testar, né, com perfis distintos, né? Então a gente é jovem, pessoas mais idosas, a gente tinha uma questão, né, de a milha ser barata, então quanto que a pessoa deveria desembolsar de milha para valer a pena ali. Então a gente teve alguns insights legais aí nesse experimento e hoje ele está online. Né? Hoje, se você entra no site da Smiles, ele está funcionando junto com o parceiro deles lá. Muito legal. É um case bacana, assim, eu acho que de assim, como que você consegue não gastar. A gente não gastou. Me veio na cabeça assim, putz, se eu tivesse numa empresa que não na Smiles, eu ia falar, mas a Smiles tem dinheiro para experimentar, eles têm tempo para fazer essas coisas, né? Eu aqui... Se eles trabalhassem aqui... se aqui vai ser diferente. Então, assim, tinha essa estrutura toda, tinha esse recurso todo, vocês tinham... O que tinha de recurso, o que tinha de recurso? Porque acho que tem esse mito, né, de que tem que experimentar, mas vai ser caro. Eu acho que não é uma questão do que eu tinha, é o quanto simples eu pensei. Porque Perfeito. a partir do momento que eu uso o Zoom, que eu mando um e-mail, a única pessoa que eu precisava de fato contratar era a pessoa que ia ser o guia. Sim, sim. Então é isso, é o pensamento simples, né, de como você pode fazer. Tem um outro exemplo, né, o delivery do Outback, eu estava lá, eu era PO desse projeto, e a gente falou, cara, como é que a gente pode testar o delivery do Outback? Porque lá no Outback a gente tinha um ponto que... da questão do serviço ser maravilhoso. Como entregar né? a mesma experiência que você tem no restaurante
em casa, né? Isso, a gente tinha muita dúvida em Esse relação foi o maior a isso. desafio, né? De Maior todos os restaurantes durante a desafio, pandemia. exatamente. Principalmente aqueles que não faziam tanto delivery, né? É. Como que você entrega isso da mesma forma, né? Isso, e o Outback tem uma questão, né, de ir com os amigos, momento de celebração, Tem né? vários elementos, né? Bem característicos, né? Super. Da pessoa abaixar pra falar com você e tal. Então, a gente tinha muito essa dúvida, né? Apesar dos clientes pedirem muito delivery, a gente tinha muito essa dúvida. E a gente falou, cara, como é que a gente pode testar, né? E aí a gente botou uns OKRs muito claros no teste. Primeiro que a gente não ia desenvolver, né, nada de tecnologia. Perfeito. E a gente tinha que ter certeza que a comida ia chegar do mesmo jeito que ela chega na mesa do cliente. Eram só isso. Era só esses Poucas dois. premissas, né? Só esses dois. E aí a gente falou, bom, então, pra gente não desenvolver nada, a gente precisa ir para um parceiro de delivery, que no caso foi o iFood, que foi nosso parceiro, né? E eu lembro que foi, assim, um quebra total de paradigma, porque nem marca a gente falou nem com marketing, né? Marketing, a pessoa fala assim, mas como a embalagem não vai ter nada? Falei, se você vai desenvolver uma embalagem que tenha logo, mas na tal data eu vou, porque a embalagem... Essa embalagem falou que chega do jeito na mesa do cara e chega na casa do cara. Então era só isso que eu quero deixar, que a comida não pode chegar misturada, que a comida chega gostosa e que eu não ia desenvolver nada de tecnologia. E foi isso, a gente se juntou ao iFood, fizemos um contratinho rápido ali de teste, a embalagem super simples, e a gente testou numa loja, uma só loja do Outback, que foi a do Downtown. Legal. Né? E em um mês, gente, a gente aumentou a venda do Downtown em 10%. Nossa! 6 meses depois veio a pandemia. Então, assim, se a gente não tivesse testado... Chocada. Testar no meio da pandemia ia ser bem complexo. Muito complexo. E só para você saber, nem todos os Outbacks tinham delivery quando estourou a pandemia. E vocês ainda estavam num processo a gente estava no processo de implementação, de estrutura tecnológica. Você tem que pegar o pedido do iFood, entrar no sistema, né? No nosso caso, no KDS, a comida sair... Enfim, tem outra frente. Quando você vai rolar o TAR, tem um outro processo. Lá não, era um laptop, fazer o pedido apitando, anotava lá, uma pessoa... literalmente, tinha uma pessoa lá, beijo pra todo mundo da operação Downtown, ó, foi demais. Você anotava no papel, passava para um KDF, tipo, era totalmente manual, né? Então, também, assim, não teve muito gasto, porque, assim, eu não tinha o OKR de preço nesse caso, então eu podia pagar pela embalagem, minha questão não era uma negociação de embalagem, o quanto mais barato tinha que ser. Depois que eu validei que a experiência era bacana, que o cliente estava aceitando, né? Aí eu comecei todo um outro processo de viabilidade do negócio. Legal. Né? Assim, a negociação com a iFood, negociação com a embalagem, né? Eu tive que mudar poucas mudanças da receita. Tem coisas que a gente não viaja. A batata não viaja hoje. Sim. A cebola não viaja. Não tem como, né? Porque a gente não ia abrir mão da qualidade. Não ia abrir mão da qualidade. Né? Então, eu acho que... E é isso, né? Como que você, a partir das oportunidades que tem no mundo de tecnologia, que as pessoas já fazem, o quanto você pode aproveitar do outro para testar o que é seu. Né? Esse é um ponto importante que eu falo muito quando a gente... Até no episódio aqui a gente comentou sobre criatividade, que é o que você tem de repertório. Né? Acho que esse é um ponto que acaba ficando bem evidente num processo como esse. Né? Por exemplo, você ter o repertório, que nem no caso da Smiles, do Zoom. Né? Você ter um repertório de que já existe um parceiro ali, que é o iFood, por exemplo, no caso do Outback. Entender o que já existe ao teu redor e ter muito claro, que acho que na tua fala para mim ficou bem evidente, que é ter muito claro qual é a essência do que você quer construir. Né? Aquela essência é o mais importante, né? E aí a forma como você vai experimentar, se você entende que a partir do teu repertório, ou quando você expande teu repertório, você consegue entender quais são esses elementos que você pode combinar pro experimento, aí sim você consegue fazer... Tô até pensando aqui, por exemplo, sei lá, alguém que está ouvindo a gente, de repente está pensando, mas eu não trabalho com uma solução direta para cliente, eu só trabalho com cliente interno, por exemplo. Como é que eu faço isso, né? Olha para o teu... Sei lá, você quer implementar um novo processo, você quer mudar um relatório, você quer fazer alguma coisa, né, do
do dia a dia ali, da troca com outras áreas, qual é a essência daquilo e experimentar a essência, né? Usando o que já tiver a teu dispor ali, e aí sim você colocar esse experimento para rodar, né? Não precisar esperar ficar tudo pronto, porque é muito, principalmente quando a gente fala de processo, acaba muito essa questão hoje em dia ainda, né? Com, não, precisa construir um sistema. Cara, não, para construir um sistema é caro e a gente não tem dinheiro. Sim. Bom, mas às vezes é você construir uma macro no Excel, já resolve o problema. Outro dia estavam conversando comigo sobre análise de precificação, coisa assim, e trouxeram esse ponto. De, cara, como que você faz uma precificação mais rápida? Você já tem, a pessoa já tinha todas as informações em várias planilhas de Excel. Cara, se foi só criar uma macro que já simulou, né, um futuro sistema, se isso for ser necessário, né? Mas já testaram para ver se aquilo... Para mim, isso também é experimentação, né? Sim, Super. total. E eu acho que o importante também é uma questão cultural, assim, da sua empresa, o que você entende como cultura da sua empresa, e se você faz parte da sua empresa, se essa empresa pensa desse jeito, né? Uhum. Então, o iFood, por exemplo, se vocês entram lá no... Eles têm publicado, enfim, você bota lá no Google, você acha os pilares de cultura deles. Eles têm uma parte que eles falam dessa questão de experimentar, né? Os jet skis, né? Eu fazia parte do jet skis e eles falam que aprender rápido. Errar rápido, mas o aprender é mais rápido, né? E eles falam assim, eat your own dog food, né? Ou seja, você tem que experimentar também o que você está produzindo, né? Sim. Então, por exemplo, se você trabalha numa empresa, por que não você não experimentar com as pessoas da sua empresa? Né? Ontem mesmo, olha só que coincidência. O meu marido trabalha em um banco e ele tá falando, participei de uma conversa, um bate-papo sobre vinho, para entender um produto de vinho que eles têm. Ou seja, eles estavam querendo saber de um cliente em potencial deles, mas do próprio... perspectiva, né? Como que você enxerga aquilo exatamente. também, né? E dentro de casa. Eles não precisaram rolloutar ou ir para o mercado. Se você tem uma empresa, né, com pessoas diversas, com perfis diversos, né, com as suas personas, deixa dentro da sua empresa também. Super. Né? Um teste é melhor que nenhum teste, iFood né? super fazia isso, gente. O iFood super faz. Tem 5 mil colaboradores, etc. É relativamente mais chato pela quantidade de colaboradores que eles têm, mas eles fazem super. E é ótimo isso. Sim, você não precisa ir para produção, de fato, né? Tem essas alternativas. Isso é você legal. Eu acho que abrir a sua cabeça. Por isso que quando vocês falam que assim, é uma habilidade que precisa ser desenvolvida, é exatamente para a gente desenvolver a habilidade de pensar de formas diferentes. Sim, né? Sim. Perfeito. Pensar em caminhos diferentes, né? E experimentar é muito isso. E assim, não é que você vai experimentar uma vez e deu certo, pronto, agora... Não, talvez você experimente uma, aí você vai mudar a hipótese, ou você vai mudar um elemento do que você testou, aí você vai testar de novo, aí depois você vai, né? Você vai num processo contínuo de testes e de mudança ali, né? De iteração, de hipóteses e tal, até você aprender de fato o que gera aquele valor para o que você quer, né? Agora, você falou de cliente interno, e eu acho que o mais importante é, assim, a lógica não muda. Porque, no final, a gente está ou falando de pessoas do outro lado, né? Então, a gente está falando de comportamento, seja interno ou externo. Então, a lógica de você pensar o que eu estou querendo testar, né? O que eu quero aprender com isso, em quanto tempo e qual é o caminho mais simples que eu vou fazer. Cara, isso independe de ser área meio, área fim, né? Tecnologia, não tecnologia. Então, acho que adotar esse mindset, né? Quem está escutando a gente que trabalha em organizações mais disruptivas, menos disruptivas, é sobre... E aí linka até com tanto o papo de criatividade que a gente teve, mas também o papo de pensamento analítico com o Thiago. Sim. É sobre a forma da gente pensar e agir. Né? Acho que é muito mais sobre isso do que sobre os recursos ou o que você tem na mesa, né? Total. E a máxima, assim, tanto a criatividade quanto o analítico e agora como o teste, a experimentação, é foco no cliente. No final, você vai criar para
E aí difere o cliente. Pode ser interno, pode ser externo, pode ser um stakeholder, pode ser seu parceiro de trabalho, Perfeito. sua mãe, assim, difere, gente, são pessoas. O mindset é o mesmo. O mindset é o mesmo. E como que você olha pro dia a dia, assim? Como é que você citou vários exemplos, né? Tem algum outro que tem alguma outra característica de experimentação que você acha importante, né, principalmente para quem está ouvindo a gente aqui, para conseguir perceber momentos que é importante usar a experimentação, né? Eu ali no meu dia a dia, se eu ainda não tenho, né, não adotei ainda essa habilidade ali, colocar isso em prática, como é que eu percebo momentos onde eu consigo usar isso? Legal. Eu acho que, assim, antes de você ir buscar, eu acho que tem, assim, não tenha vergonha de perguntar sobre algo. Legal. A gente tem essa máxima também que a gente precisa saber sobre tudo, né? A gente tem que saber tudo. Tem que saber tudo, né? E não, a gente não sabe tudo. Então, eu acho que a primeira E que pergunta, bom, né? Que a gente ainda não sabe. Pergunta, questiona. Perguntas burras, não existe isso, sabe? Então, primeiro tira esse bloqueio de não ir para a rua ouvir quem você precisa ouvir, tá? Eu acho que esse é o primeiro desafio, né, para algumas pessoas. Até porque tem aquela massa, as pessoas querem a mudança, mas não querem mudar, né? Então, você tem que mudar também, né? Perfeito. E eu acho que no dia a dia, é muito legal você pensar grande, né, aquela coisa, mas a execução ela tem que ser pequena. Então, vão escrever uma boa hipótese, ou seja, escrever uma boa dúvida que você tem, que você quer validar, é o primeiro ponto. E aí, ao longo do processo, você vai criando essa habilidade. A habilidade você não vai criar na primeira vez. Não é. Assim, eu tenho, né, já moderei grupos, eu já fiz muitos testes e até hoje eu caio em algum viés de alguma pergunta que eu estou fazendo, ou algo que não saiu legal, ou algo que podia ser muito mais simples, né? Então, assim, quanto mais simplificado for a sua hipótese, ou seja, quanto mais burra for a sua hipótese mesmo, melhor. Porque você vai tirar a conclusão mais rápido, né? E você vai desenvolver, vai arrumar rota, ou vai seguir qualquer rota, vai incrementar, enfim. Então, acho que são essas 2 dicas que eu dou para quem está querendo começar. Primeiro, tira esse bloqueio, vá, pergunta e saia, né, das 4 paredes ali. E segundo, faça hipóteses claras e curtas. E aí você vai, né? É o bloquinho, né? Você vai construindo. Não adianta querer testar um monte de coisa ao mesmo tempo. Adianta. Você vai se perder no experimento, né? Não adianta. Exato. E eu acho que uma coisa que tem muito a ver no dia a dia, de assim, aonde eu uso. Cara, onde você quer mudar alguma coisa. Em qualquer lugar, qualquer área do teu trabalho, em qualquer processo do seu trabalho que você está incomodado. Perfeito. Né? E eu tenho certeza que tem muitos, né? Porque as organizações estão longe de ser perfeitas. Então, tem muitos lugares. Então, cara, onde você está incomodado, onde você está puto, onde você está... onde você acha que pode melhorar, aí está um ótimo local para você testar, né? Coisas e desenvolver essa habilidade de experimentar. E, Bela, e para quem não está em empresa e quer empreender... Testa. Mais fértil ainda, né? Testa, gente. Pô, faz uma conta no Instagram, no TikTok, sabe? Super. E vai lá e vai testar. Ou manda um Google Forms no LinkedIn pras pessoas, sabe? Tipo, total. Reúne umas 5 conhecidos e experimenta com eles. Ou vai lá ver, ou compras. Eu quero construir um produto diferente. Vai lá, compra um monte, experimenta. Né? Não, e aí tem, só trazer 2 exemplos, né? De gente que começou assim. Então, não sei se você conhece a Dani Junco da Bitumami, CEO da Bitumami. Já, sim. Ela, né, uma vez, ela pensou como é que ela começou a história da Bitumami. Ela estava lá, ela recebeu a pergunta do filho dela, pô, mãe, que coisa tão legal que você faz que você sai e me deixa aqui, né? E ela falou, tipo, cacete, o que é isso e tal. E aí ela muito incomodada com isso de, ter que ficar equilibrando filho, vida pessoal, trabalho e tudo, papapá. Ela falou, será que isso é uma dor só minha? Vou jogar aqui. Jogou no Facebook. Gente, quem quiser bater um papo sobre se vocês também têm essa dor, manda aqui pra mim.
Resultado. Eu não sei, Dani, qualquer coisa, se o número estiver errado, Corrija. mas assim, me corrija. Mas acho que foram mais de 50 mulheres que apareceram. Legal. E ela falou, cara, tem alguma coisa aqui. Então, e aí foi começando a experimentar, né, os modelos e as coisas por ali. Mas qual era a hipótese dela? Pô, será que tem outras Que mulheres que sente também isso. sentem essa dor que eu tenho? Então a gente precisa mudar, porque, pô, eu deixo meu filho lá, por que eu não posso levar meu filho pro trabalho? E esse era o ponto dela, e hoje a Casa Bitmami tá aí, super family, né? Super. E receptiva com crianças. E o outro é a Andresa Rodrigues, da Hermione, que começou, Adoro o Ramon. abriu o Instagram, fez uma live, olha, hoje a gente vende consultoria e tal, para você empreendedora que não, né, precisa de ajuda com o teu lado financeiro, me manda mensagem aqui. Em 2 semanas ela tinha 5 clientes pagando X reais, ela falou, opa, então temos um business. Não, e a Hermione usa o WhatsApp, né? Ou seja, algo que já tá Exatamente. ali Sim. com a API aberto que ela consegue desenvolver ali, né? Exato. Essa é uma característica que me surpreende muito, né? As pessoas acabam ficando com essa percepção, né? Muito de... Cara, é muito difícil fazer, não tem como... ou já quer... Acho que a Ou já preciosidade, né? De querer já um negócio pronto. De olhar, por exemplo, para o Google, para o Facebook ou qualquer outra grande empresa que as pessoas admirem e olhar para aquilo e mirar lá e falar assim, eu quero já fazer isso. E elas têm a percepção bem errada de que nasceu daquele jeito. Né, cara? Sim, É um processo sim. de transformação tão grande, demorou tanto tempo para chegar naquilo, e aí eu acho que a gente se perde, né, nessa preciosidade de querer experimentar. Eu lembro muito na época que na época que eu trabalhei no Itaú, a gente também acabava fazendo muito protótipo, né, na área lá de usabilidade, e a gente chamava de porcótipo, né, que é rápido, sujo e barato. Porque é isso, precisa ser desse jeito, não adianta você querer fazer algo super, sabe, aprimorado, polido, e até porque as pessoas, quando vão testar, se tá muito bonito, elas vão achar que já tá pronto. Então, ou elas vão... A expectativa vai estar mais alta. ou ela mais não grande. vai criticar ali porque ela acha que já tá pronto e tem dessas, né? No teste de usabilidade muito acaba aparecendo essa coisa, né? De, não, já meio que tá pronto, não vou falar nada. Ou não, ou ela é muito dura porque ela fala assim, não, deveria tá muito foda, mas não tá. Então tem essa também, né? Mostrar que é em construção, está em construção, não é um problema, né? Isso, na verdade, é um benefício quando a gente está experimentando. Eu acho que isso é muito importante, por exemplo, no exemplo que você deu da Smile, né? Então, quando você vira e fala para os early adopters, venham, a gente está experimentando, né, um novo serviço. Estamos experimentando um novo serviço. Essa abertura é importante. Falar isso é importante, né? As pessoas acham também que experimentar, não preciso mentir dizendo que eu tenho um produto para vender. Não é isso, a experimentação, né? Isso é outra coisa. Então, acho que tem esse desafio. Não, e as empresas que fazem isso, no final, o que elas estão falando para o cliente delas? Constrói comigo. Perfeito. Constrói um comigo. Convite, né? É um convite. Tipo, quero te ouvir, né? Cara, Quero saber de muito você. Bom. Eu adoro receber convite, gente. Porque eu me sinto importante. Eu me sinto assim, cara, ela quer ouvir sobre o que eu tenho para dizer. Né? E isso é muito legal. O iFood faz muito isso. Não só com o cliente final. Eu sou super fã do iFood, né? Saí exatamente para empreender, mas sou super fã do iFood. E a gente tem vários grupos, não só do cliente final, do restaurante, né, do nosso parceiro entregador, para ouvir, cara, como é que a gente pode melhorar a sua vida, né? Que no final, assim, eu quero ser seu parceiro, né? E eu, Camila, tendo a cultivar um carinho e, obviamente, uma recorrência, uma fidelidade com empresas que eu vejo que estão afim, né? Sim. De ouvir, e ter a troca genuína daquilo ali, né? Se a gente vê, o Nubank fez, né? Quando ele estava vindo, né? Ele fez isso muito bem. Olha, eu quero te ouvir. Obrigada por ter falado isso. Tá aqui uma recompensa. Às vezes a recompensa era uma cartinha pedindo desculpa e tá tudo bem. Você tá crescendo, você tá melhorando. E ele falava, olha, a gente está desenvolvendo, a gente é novo, né? A gente tá... E, cara, isso é genuíno, né? Isso é muito, muito bom. Pra imagem mesmo da empresa. Rompe a cortina do backstage e do front stage, né? Essa coisa do... Total. Tipo, abrir a porta da cozinha, Total. né? E assim, o cara falou, cara, não, tá aqui, ó. É assim que a gente funciona, a gente tá construindo, a gente não sabe de tudo, não tá tudo pronto, mas, né, traz como valor, né? Transforma isso num valor do que
que é algo ruim, né? E assim, cultura quando você contrata pessoas com essa habilidade, ou você desenvolve essa habilidade no seu time. Perfeito. Porque senão você para sair daqui tem que ser perfeito, tem que estar 100% maravilhoso. E aí pronto, aí quando você vê, o go-to-market é gigantesco, uma startup já veio, já foi. E aí inviabiliza a mudança, né? Acaba dificultando a mudança. Total. E aí, Camila, pra gente encaminhar aqui pro final, você deu 2 dicas nesse papo já, mas tem outra dica que você acha que é importante para quem quer começar a praticar mais experimentação no dia a dia, quer trazer essa habilidade mais pro dia a dia? Eu acho que o último ponto, e eu acredito que vocês tenham falado isso num outro... com certeza vocês falaram isso no outro episódio, que é a questão do dado, né? Seja Perfeito. ele qualitativo ou quantitativo. Né? Você ter o insight daquilo a partir de informações. Né? Então, tomar as suas decisões depois da sua experimentação, né, através dos dados e não do seu achismo. Porque se for do seu achismo, a sua experimentação não adiantou de nada. Você está experimentando para você mesmo, querida. Não vai dar certo. Eu acho que, por fim, essa é a minha última... o último conselho, assim. Perfeito. Se não experimentação, na verdade, é para validar o seu próprio achismo, aí não fez muito sentido, né? Para descobrir, né? Não para validar. E acho que é uma dica também, assim, para líderes, né, que estão tocando ou estão querendo passar por um processo de, né, como é que eu trago mais inovação para o meu time, como é que eu, né, estimulo ideias diferentes, porque é muito fácil a gente, né, olhar e falar, meu time não traz ideia, meu time não experimenta, meu time não faz isso. Cara, será que você não está fazendo algumas dessas coisas que a gente falou, do tipo, né, cobrando o acerto, botando muita complexidade, né, para determinados testes, ou minimamente você não está ouvindo, trazendo empatia, perguntando, você falou, né, de pergunta, poxa, diz que não sabe, incentivar essa curiosidade, né, de querer saber o que está acontecendo, de não ter já a resposta pronta, mas sim buscar essa resposta. Exato. Porque uma coisa que eu sinto é que, assim como criatividade, né, que as pessoas são muito cobradas de, você tem que sair da caixa, seja criativo e tudo. Inovação, né, a gente está, né, dentro desse eixo de inovação também. Cara, a gente precisa inovar mais, a gente precisa inovar mais. Mas, putz, o que a Camila falou, execução pequena, o que vocês podem já, né, focar hoje numa execução, numa mudança, num experimento pequeno, talvez interno, que possa vir a gerar, né, boas mudanças. Então, antes de querer transformar tudo, né, começar pequenininho. Então, acho que processo, tem, né? Eu acho que tem uma coisa de processo, comportamento, né? sabe? É comportamento. Alguém, assim, alguém precisa virar e falar, vamos fazer de uma forma diferente? Vamos experimentar fazer dessa forma aqui? E aí vamos experimentar simples, tudo lá, aí escuta de novo tudo que a Camila já falou aqui. Aí volta pro começo do episódio, você ouve mas, cara, tudo. tem que ter um comportamento diferente. Perfeito. Se não tiver um disparo ali, um clique de mudar o comportamento, não adianta o método, não adianta a daily, não adianta o ágil, não adianta nada, porque é comportamento também, né? É habilidade. Exatamente. Você tem que desenvolver. Não adianta. A gente e só desenvolve praticando também, né? Se desconstruir. Porque se você vem, né? Eu tenho que acertar tudo, eu tenho que criar sempre, eu tenho que mas ao longo do processo, até a gente chegar na fase adulta e chega no mundo que não condiz com tudo aquilo que você veio sendo lapidado, vamos dizer assim, no colégio e na faculdade, né? Que a gente não, de fato, não se desenvolve né, nessas habilidades. Se você não tem a capacidade de se reconstruir nesse sentido, de fato, fica um pouco complicado e você vai cair né, no mais do mesmo, e daqui a pouco, mais uma vez, não é à toa que um monte de empresa, a startup, hoje eles estão comprando, né, as startups. Eu não consigo fazer, então eu vou comprar aqui, vamos ter um monte de CVC, não estou falando que tá errado, tá, gente? Sim. Mas, assim, porque, de fato, é mais difícil, muito mais difícil a gente fazer a mudança do que adquirir a mudança, né? Perfeito.
Total. É isso. Bom, então, caminhando Muito bom. aqui pro nosso último quadro, a gente Gente, passa muito rápido essa muito história. rápido, cara. Quando Passa a gente muito entra no rápido, flow, né? Vai que vai, de sabe? repente Eu já tenho deu. certeza, vamos ter que fazer uma parte 2. Camila tem essa bagagem toda, deve ter mais um monte de história de protótipo, de experimentação legal para compartilhar. Aí depois vocês sigam ela. Suas redes são abertas? Tudo aberto, Tudo gente. aberto. Boa. Vocês Sigam sigam lá. ela, Camila com perguntam lá. 2 L's, Camila hein? com 2 L's, importante. Camila, então é o seguinte, no finalzinho aqui a gente faz um bate-bola, coisa rápida. Eu vou falando algumas frases e você vai completando com o Ai, que meu Deus. Essa você acha parte que faz não, sentido. né? Você vai Essa a falar gente- que nem um Porchat, perguntar o que eu quero na minha lata, né? Ainda não. Não, tá um pouco mais simples Ai, do que Faz isso. que nem, Tá. não, faz que nem o Melhor. Marcelo Taz, fala assim, Camila, o que é a vida? Opa. Ainda não chegamos Então, ainda mais nesse uma ponto. hora, chamar meu Ainda não terapeuta chegamos aqui. aí, não chegamos, mas em breve. Primeiro, experimentação. Para você é... Validação da sua hipótese. Boa. Seu maior desafio com experimentação é... Pensar simples. Um mundo com mais experimentação é um mundo... Mais empático. Olha só. E o futuro do trabalho para você? Ai, meu Deus. Ai, o que é o futuro do trabalho pra mim? Quando a gente conseguir entender que os robôs vão conseguir fazer muitas coisas do que a gente faz hoje, a gente vai conseguir construir muitas outras coisas. E pra mim o futuro do trabalho tá aí. A gente usar a criatividade pra construir um mundo melhor. Muito bom. Palmas pra Camila. Muito bem. Zerou o bate-bola. Zerou o bate-bola. Foi nem 30 segundos o bate-bola Nervosa, dessa pessoa. Camila, Muito quero então bom. agradecer oficialmente Não, pela eu sua que presença. agradeço. Muito obrigado por ter aceitado o convite, ter vindo Me conversar diverti com a gente. muito. Que Gostou? bom. Muito bom. Relembrar que o que eu já fiz, assim, é sempre muito Muita história pra bom. contar, é bom. E né? é muita coisa, a gente né? Muito revalida. aprendizado. A gente revalida o que a gente, de fato, acha. A gente não tem case, a gente não tem isso, né? Aquela coisa meio do FOMO, né? É. Aí quando você vai reforçando o que você já fez... Do impostor, né? Do tipo, não, eu não fiz não muita fiz coisa. nada. Não, eu implementei um novo produto na Smiles, eu testei o delivery do Outback, né? E por aí Aí não vai. fez nada. Agora eu tô empreendendo, foi pouca coisa. Não, a gente tenta, né, gente? A gente vai experimentando as coisas aí da vida. Tô aqui agora experimentando empreender, enfim. É bom que a gente reforça, mas estou muito feliz de estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Que bom, Obrigado. Muito imagina. sucesso aqui. Muito A obrigado. gente que agradece e conte com a gente também nesse novo desafio de empreender. Sabemos... Estamos dividimos, aprendendo, dividimos a essa experiência. experiência, as dores, os pontos positivos também. Então, e se vocês precisarem também, contem com a Binous para essas e outras habilidades, né? A gente acredita muito realmente nesse desenvolvimento focado em habilidade. Então, quando vem vamos trabalhar inovação. Tá bom, mas vamos trabalhar que habilidades de o que inovação? dentro de Vamos trabalhar inovação? diversidade. Mas vamos trabalhar que habilidades dentro disso, né? Porque no final do dia é isso que a gente aprende, é isso que a gente pratica. A gente pratica a habilidade, a gente não pratica o tema. Eu pratico a diversidade. Não, você pratica, né, a empatia, a escutativa, né, e outras habilidades ligadas a isso. Então, essa é a nossa missão, né? Ajudar as suas empresas a se desenvolverem. Então, que prazer ter você aqui com a gente. Obrigada mais uma vez. Gente, muito obrigada. Foi ótimo. Boa. Isa, muito obrigado, parceira. querido. Mais uma. Mais um. Boa. 7º dessa temporada. 7º dessa temporada. Agora eu acertei. 7ª temporada. 7º episódio. Rumo às 4 finais. Rumo, tá Animada. terminado. Então, pra você que ficou até aqui com a gente, muito obrigado. Se você gostou e só nesse caso, até a próxima. Sem mais delongas, um podcast da Binous. Siga a gente no Instagram, @binous.oficial e acesse o nosso site www.binous.com. Lembrando que Binous é com B mudo. Se cuida e a gente se encontra no próximo episódio.